Fala pessoal, bom dia, professor Felipe aqui na área, trazendo a análise do edital de língua portuguesa para a PRF. O edital da PRF acabou de ser publicado, esse edital tão aguardado, né? A gestação foi longa, o parto foi doloroso, mas está aí o bebê bonito, está aí essa criança linda que é o edital da PRF para todo mundo destrinchar aqui como a gente tem feito e 500 vagas. Então vamos lá comentar aqui diretamente o edital de língua portuguesa, o que mudou, o que ficou, o que significa cada item, o que é mais cobrado dentro de cada item, o que é pouco cobrado. Então é isso que a gente vai ver aqui agora, beleza? Venham comigo, trouxe o edital aqui na tela, ó. Bom, pessoal, primeiramente eu queria dizer que esse edital aqui não tem praticamente novidade nenhuma, tá? Esse é o formato padrão do edital CESP, o mesmo edital do MPU, o mesmo da ABIN, o mesmo que o CESP tem utilizado durante todo o ano de 2018, todo o ano de 2017, é o edital completo, né? É o edital que ele sempre cobra um pouquinho mais destrinchado, né? Às vezes ele é mais seco, às vezes ele é um pouco mais detalhado, mas o conteúdo é o mesmo. Primeiro, a novidade, tá? A novidade é a inclusão de redação oficial, correspondência oficial, o estudo do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Lá você vai ter regras da linguagem das correspondências oficiais, vai estudar lá o ofício, o aviso, o memorando, as outras correspondências, e-mails, exposição de motivos, tudo isso, né? Na verdade é um conteúdo pequeno que tem um grande custo-benefício, porque normalmente o CESP pede vários itens. Então, fazendo aqui uma estimativa, uma média histórica, se você tem uma prova de 15 questões, normalmente o CESP pede 5 de redação oficial. E isso é muito positivo, vale muito a pena estudar esse ponto. Então tá aqui, ó. É o último item do nosso edital, correspondência oficial, conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Esse manual, para quem não sabe, é um manual gratuito, tá lá. Você entra lá no site do Planalto. Então, estudem isso aqui, tá? Que isso aqui é muito importante, a gente já vai trazer nos nossos cursos gratuitos, nos nossos cursos extensivos também, beleza? Agora, voltando aqui ao que ficou, eu tenho uma divisão aqui, né? Uma divisão, vamos chamar aqui uma divisão geral, porque todos os itens são interligados, tá? A primeira coisa é isso. Todos os itens de português têm alguma ligação. Então, não existe praticamente nunca um item isolado de uma coisa só. Numa mesma questão, a banca vai pedir algo de semântica, às vezes vai ter um problema de ortografia, às vezes é um problema de concordância, de sintaxe, de interpretação de texto, quando você troca um verbo pelo outro. Então, é tudo interligado. Fazendo uma divisão aqui mais geral, mais ampla, eu pintei aqui, ó, o item 1, compreensão e interpretação de textos de gêneros variados, reconhecimento de tipos e gêneros textuais, e pintei aqui, ó, significação das palavras, substituição das palavras ou de trechos do texto, né? Isso aqui é bastante relacionado, são os itens de texto, né? A gente vai chamar aqui grosseiramente de itens de texto, que você vai ter que ler o texto inteiro, questões de compreensão, de recorrência ao texto, o que aquele texto diz, se há uma contradição com o item, questões de interpretação propriamente dita, questões de inferência, de dedução. Então você vai ter que mergulhar ali no texto e buscar uma informação implícita, uma informação que não está tão evidente assim, mas você consegue concluir, consegue deduzir. E isso é o que a gente chama de compreensão e interpretação de texto, diretamente ligado com a parte de significação de palavras, a parte de semântica, né? Lá no texto essa palavra queria dizer o quê? Só lendo o texto, amigo, para você saber se aquela palavra realmente tinha aquele sentido lá, tá bom? Aí beleza, ó. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Ó, pessoal, quando fala de tipo, né, tecnicamente, de forma restrita, tipo é aquela história que vocês conhecem, narração, descrição, o texto injuntivo, o texto dissertativo, argumentativo, o texto expositivo. Isso é o reconhecimento de tipos. E gêneros, né, é tudo que está dentro desses tipos. Então você tem o tipo narração, dentro do tipo narração você tem o gênero piada, o gênero relatório, você tem o gênero romance. Tudo isso dentro daquele grupo maior chamado de narração. O CESP adora isso aqui, tá? Adora cobrar os tipos textuais, tá bom? Narração, você tem que saber isso aí. Aí, pessoal, aqui, ó, avançando um pouquinho, eu tenho o domínio da ortografia oficial,
Aqui dentro, a banca pode cobrar acentuação gráfica, ela pode cobrar aquelas noções básicas ali, né, de como se escrevem as palavras, né? Mas normalmente ela também costuma pedir ali um uso do porquê, ali um afim de junto, um afim de separado. Isso também a gente estuda dentro de ortografia, né? O emprego das letras, as expressões parecidas, né? Tudo isso aqui dentro de ortografia. Não é o forte do CESP, né? Então, questões de ortografia não são tão comuns quanto os outros itens que a gente vai ver, tá bom? Agora, domínio dos mecanismos de coesão textual. Isso aqui também tem relação com interpretação de texto, né? Normalmente a banca vai pedir aqui, ó, o valor coesivo dos pronomes. O pronome tal se refere a quem? O pronome lhe tem como referente a palavra tal. É isso que ela vai cobrar em domínios de mecanismos de coesão, mas também tem relação com as conjunções, com os conectivos, com as preposições, tem relação com o sujeito oculto. Tudo isso, né? Tudo isso se comunica com outros tópicos. Como a gente disse antes, os tópicos são todos relacionados, tá? Bom, emprego de elementos de referenciação também está aqui dentro, né? Valem os mesmos comentários. Substituição e repetição de conectores e de outros elementos de sequenciação textual. É basicamente trocar uma preposição pela outra, uma conjunção pela outra. O que acontece? Muda o sentido, aí já se comunica com a parte de substituição de palavras e trechos, vai causar um erro gramatical, aí pode se comunicar com concordância. Então, novamente aqui, quando você troca uma palavra pela outra, isso pode ter diversos efeitos. E esse item aqui, na verdade, é um item geral, assim, que se refere ali a muitos tópicos do edital. Emprego dos tempos e modos verbais, isso aqui é carro-chefe para o CESP, né? Você vai aprender não aquela conjugaçãozinha, aquela tabelinha decoreba, não. O CESP gosta de sentido de cada tempo e modo verbal. Então você tem lá, olha, o indicativo é o tempo da certeza, o imperativo é o tempo da ordem, da dúvida, do conselho. O modo lá, o modo subjuntivo, né? O modo subjuntivo é o modo da dúvida, da especulação, né? Da hipótese. O imperativo é o modo da ordem, o indicativo é o modo da argumentação. É tudo isso que ele gosta de perguntar, tá bom? Não é aquela decoreba maldita lá que vocês tanto temem. Aqui, galera, ó, eu pintei o item 5, domínio da estrutura morfossintática do período. Pintei também, ó, relações de coordenação entre orações e entre termos da oração, relações de subordinação entre orações e entre termos da oração. Por que eu pintei, né? É uma longa história, uma longa sequência de itens, mas na verdade o que ela quer é sintaxe. Sintaxe de forma ampla. Estudo das funções sintáticas, das orações subordinadas, das orações reduzidas, tudo isso está aí dentro desse item gigante, domínio da estrutura morfossintática do período. Pode ser cobrado aqui qualquer item de sintaxe, tá bom? No miolo eu tenho emprego das classes, tá? Dentro do emprego das classes há o destaque para os pronomes, né? O CESP adora os pronomes. Só que o emprego das classes é base para todos os itens do edital. Felipe, não aparece ali, estudo do artigo, estudo dos advérbios. Você precisa saber isso por questões de sintaxe, por questões de, por exemplo, pontuação no caso do advérbio. Por exemplo, o artigo é fundamental para o estudo de crase. Então, o emprego das classes é requisito para qualquer outro tema, especialmente o domínio da sintaxe, tá bom? Se você não conhece as classes, as funções, a função de cada palavra ali, de cada classe, não tem como aprender sintaxe, sinto informar, tá bom? E aqui, pessoal, já vem os itens mais clássicos, ó, pontuação, cai demais, concordância verbal e nominal, concordância verbal cai muito, concordância nominal cai pouco, regência verbal e nominal cai muito com crase, isso aqui cai demais, você precisa conhecer a regência para saber se naquele caso vai haver crase ou não. E colocação dos pronomes átonos, né? Colocação dos pronomes átonos está aqui dentro, ó, dentro do emprego das classes, porque é pronome uma clássica, tá? Uma classe de palavras a mais cobrada. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Felipe, eu olhei o cronograma, não tem uma aula chamada reescrita de frase e parágrafo. Por que não tem? Porque
Reescrita pode versar sobre qualquer assunto. Reescrita pode ser sobre crase, sobre pontuação, pode ser reescrita ortografia. Então não existe realmente uma aula de reescrita. Todas as questões praticamente do CESP, de alguma forma, são de reescrita. Toda vez que ela pede para trocar uma palavra pela outra, um sinal de pontuação pela outra, você está reescrevendo o texto. Trocou um verbo pelo outro, tinha crase e você tirou, tudo isso é reescrita. Então é um item que permeia todos os tópicos do edital, tá bom? Por isso que a gente não tem lá. Aqui, ó, reorganização de estruturas e orações de períodos do texto. Isso aqui tem a ver com reescrita. Claro, você vai reorganizar, você vai reescrever. E tem tudo a ver com sintaxe também, tá bom? Aqui, ó, reescrita de gêneros de texto diferente, mesma coisa, não muda nada. É muito redundante o edital do CESP, porque na verdade ele vai cobrar os itens clássicos, ó, sintaxe, concordância, regência, crase, ortografia, ele que dá uma destrinchada, dá uma gourmetizada nessa linguagem, mas é o edital clássico de língua portuguesa, classe, sintaxe, semântica, interpretação de texto, ortografia, tá bom? E já comentei aqui, correspondência oficial, de acordo com o manual da presidência. Isso também é um item importantíssimo, tá bom? A partir ali dos próximos dias a gente vai começar os nossos cursos intensivos e vocês vão ver o foco que a gente vai dar em cada item desse, especialmente lá nos itens mais cobrados, os conectivos, a palavra que, sei, como, né, que está dentro de sintaxe, essa parte de tipologia, conjunções, pontuação, tudo isso a gente vai trabalhar extensivamente. Fiquem tranquilos, edital na praça, comecem o quanto antes, a gente vai dar todo o suporte. Continuem a transmissão aí. Grande abraço e até a próxima.